Oi, Vadilene, já te chamo. Tava travada a imagem. Melhorou? Melhorou. Tá me ouvindo? Tô, ótimo. Ah, pronto, E o meu beleza. áudio, tá bom? Tá bom. É porque a imagem estava travada. Eu digo, não sei se ela viu, se não viu. Ah, pronto, ótimo. Eu tô só esperando mais algumas pessoas entrarem também, Certo, ok. pra gente poder começar. Tô esperando a coordenadora também do movimento entrar, a Sandra, pra ver se ela consegue entrar. Porque ela disse que tava em Laranjeiras e aí tá tentando abrir lá. Tô esperando ela ver se consegue. Pronto, fica à vontade. Eu sempre faço assim também. Espero uns 5 minutinhos pro pessoal ir entrando devagarinho. É, Bom que hoje não tá chovendo, porque quando tá chovendo aqui, essas internets e nada é a mesma coisa. justamente, é. A minha eu tirei do Wi-Fi porque eu fico com medo, né, de cair. Aí coloquei no 4G mesmo, mas também espero que ele não me decepcione. Eu particularmente não tive problema com a minha não, mas com as outras de outras pessoas eu já tive. De ter que iniciar a live de novo para poder Sim. para poder ir em frente, né? Caía, travava. É, justamente. Bom, então eu vou começar me apresentando e falando um pouquinho sobre o movimento para a gente já, né, não perder muito tempo aqui hoje. Isso. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, para quem está entrando aqui hoje. Eu sou estudante de Direito, sou pesquisadora e também faço parte do Movimento Nacional ODS Sergipe. Esse movimento, a gente tenta, é um movimento que já existe aqui em Aracaju desde 2007. E esse movimento tenta fazer com que os ODS eles sejam efetivados, né? E o nosso grupo, particularmente aqui de Sergipe, a gente promove oficinas, palestras, encontros, sempre com a tentativa, né, de fazer com que os ODS eles sejam efetivados. E como a gente sempre procura pessoas físicas, jurídicas, né, empresas privadas, empresas estaduais, sempre na tentativa de fazer com que as pessoas se tornem multiplicadores dos ODS, né? Os ODS que já vêm de uma agenda que anteriormente era chamada de ODM, né, que eram os Objetivos do Milênio, e que em 2015 começaram a existir os ODS, que são 17 objetivos, né? E dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas. E aí estamos nessa luta até 2030 para fazer com que essas metas sejam efetivadas, né? Fazer com que os ODS eles sejam efetivados, né? Sempre na tentativa de que a gente possa viver em um mundo melhor. E aí, para a live de hoje, em específico, a gente vai falar sobre o ODS, que trata sobre a igualdade de gênero, que é o ODS 5. E que o ODS 5 ele traz justamente, né, a tentativa de eliminar todas as formas de violência, né, contra todas as mulheres e meninas, e também o tráfico de mulheres e a exploração sexual. Então, hoje a gente tem a honrosa participação aqui da doutora Valdilene. Ela já tá aqui com a gente. Eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre você, doutora Valdilene. Se Ok? você quiser acrescentar qualquer outra coisa, fique à vontade, tá? Ok. Doutora Valdilene, ela é advogada de família e criminalista. Ela atua exclusivamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Ela compõe a Coordenadoria de Políticas para Mulheres da Secretaria Estadual de Inclusão e da Ação Social. É palestrante, feminista e ativista negra. Maravilhosa. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o tema violência doméstica em tempos de pandemia. Bom, e aí é importante a gente pensar, né, antes de começar a falar sobre esse assunto, o porquê da nossa escolha. Desde a semana passada, a gente vem tentando fazer uma agenda que discuta sempre a temática de gênero, né, que coloque as mulheres no centro, né, da atuação contra essa pandemia, né, e no combate a essa pandemia. Então, a gente sempre está trabalhando aqui pela lente do gênero, né? E quando eu falo lente do gênero, é de uma forma interseccional, né? Levando em consideração não só gênero, como também outros recortes, né? Como raça, classe, orientação sexual, identidade sexual e por aí vai. Uhum. Recortes que merecem, né, ser levados em consideração. E aí, dentro da temática da violência doméstica, é importante a gente pensar que no contexto em que a gente está vivendo, antes desse contexto, já existiam todas as desigualdades que a gente está vendo, que estão sendo aprofundadas nesse momento. A violência doméstica ela já existia, né? E que é importante porque eu já ouvi muitas pessoas falando de que a violência, que algumas desigualdades estão acontecendo nesse momento.
Mas é importante a gente pensar que essas desigualdades elas já existiam e que, na verdade, elas estão sendo aprofundadas nesse momento. E aí, quando a gente fala sobre violência doméstica, é importante a gente pensar que, segundo, por exemplo, o relatório Fink-Olga, a cada 4 minutos uma mulher é vítima de violência. Então, isso já existia. E aí, quando a gente vem para o contexto da pandemia, né, levando em consideração a quarentena e toda essa necessidade, né, dessas medidas de isolamento social, houve um agravamento dessa violência. E aí a gente pode até pensar que quando a gente ouve muito, né? Tem escutado muito assim, é preciso ficarmos em casa, fique em casa. Só que para muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, esse fique em casa, na verdade, soa como fique em casa com o seu agressor. Então, doutora Valdilene, trazendo já esse contexto aqui, e essa posição em que as mulheres se encontram, né, em um lugar em que elas estão correndo perigo, né, em que a casa já não é mais a segurança, já não é mais seguro para elas. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse contexto, né, dessa posição dessas mulheres que estão nesse lugar. E aí, mais para frente, a gente vai discutindo outras coisas que envolvem também a violência doméstica. Tá certo, ok. Então, boa noite. Eu quero agradecer o espaço, mais uma vez, poder estar aqui para a gente falar desse assunto, que eu não me canso de falar esse assunto não se exaure, né? A violência de gênero, a violência contra a mulher, a falta de paz em casa, como você falou, né? De repente, o lugar que deveria ser o lugar mais tranquilo, né? Enquanto muitas pessoas estão curtindo estar em casa, ter mais tempo com os filhos, com as filhas, com a mãe, com os pais, outras pessoas estão sob julgo dos seus algozes. Então, é terrível. Então, esse assunto não se exaure. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui falando com vocês, agradecer as presenças das pessoas que estão aqui e dizer que é lamentável. Primeiro, eu queria dizer o que é ODS, porque às vezes a gente fala, a gente sabe e as pessoas às vezes não sabem o que é, né? O objetivo os objetivos, né, de desenvolvimento sustentáveis, né, do Pacto Global, mas essas ODS, elas podem ter em nível municipal. Por exemplo, agora que nós temos um pleito municipal, né? Então, um vereador, uma vereadora pode propor, né, como carro-chefe da sua campanha, algumas ODS, né? Alguns desses copiando, claro, que coisa boa a gente tem que copiar mesmo, e proporcionar isso no município. Então, isso aí é uma coisa que é global, né? A gente está falando desse pacto global, mas a gente pode também isso direcionar para o município, para o estado. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a esses pleitos, e o pleito municipal, para mim, é o mais importante de todos. Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles devem ser o norte de todo gestor que pensa de fato, de toda gestora que pensa de fato no melhor para o todo, para o social. Porque aí tem inclusão, tem tudo, paridade. Infelizmente, nós somos o país, nós estamos no 5º lugar do ranking, país que mais mata mulheres pelo simples fato de ser mulher, só por isso. Infelizmente, a gente ocupa esse lugar. E nós estamos vivendo uma pandemia, mas eu quero dizer a vocês que a violência doméstica é uma pandemia que existe há muito tempo. A violência doméstica está em todos os países do mundo, só que de forma mais gravosa ou mais branda, dependendo, né, da cultura do lugar, mas que é uma pandemia que existe em todo o país. Não tem ninguém que ficou agressor agora que está na pandemia, não. O negócio é que agora não tem mais válvula de escape. Aquele período de sossego que a mulher em situação de violência tinha, quando o cara ia trabalhar, quando o cara ia jogar uma bola, quando ele ia para uma faculdade ou para uma escola, quando ela mesma ia trabalhar, ou quando ela ia num supermercado ou levar uma criança na escola, que ela tinha um tempo para respirar, um alívio, um momento de paz, não está tendo mais. Né? Então, assim, não está tendo de jeito nenhum. Então, é isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que perceber. Porque a pandemia não trouxe para a gente nada novo no sentido de mazela humana. Né? Trouxe nada novo no sentido de mazela humana. Só fez mostrar a gente jogar mesmo na cara da gente. E eu queria fazer uma observação aqui. Minha chefe está aqui, ó, Leda Lúcia, secretária de Inclusão. Obrigada, Leda. Ela está aqui assistindo a gente, muito bem-vinda. É a secretária lá da secretaria que eu sou lotada na Diretoria de Direitos Humanos. A diretora é Ana Márcia. E eu faço parte da Coordenadoria da Mulher com Érica Leite e com Linei Pereira. E nós temos uma equipe muito boa lá de referências técnicas, né? A referência técnica LGBT é Lohana, a Adriana Lohana. A referência técnica
para o povo negro é professora Sônia Oliveira, e para a juventude Kian, né? Kian Cauã. Então, Que equipe. gente, como? Que Não entendi. equipe. Pois é, uma equipe muito boa mesmo e comprometida, né? E sem falar nas pessoas que estão, todas as outras e outros que estão lá, tem Nani, que chegou agora, tem uma equipe boa, Jenny Cláudia, estagiárias, Emily, tem Vitor, tem vários, Larissa, é uma equipe muito boa, todos e todas são maravilhosos. Então, como eu estava falando a você, então essa válvula de escape que tinha antes, não está tendo mais, então todo mundo dentro de casa. Esse homem, porque homem é autor de agressão, e aqui eu deixo claro que a gente não está falando de todos os homens, né? Porque eles não são todos iguais e a gente tem que entender isso, a gente não pode nivelar os homens todos por baixo. E inclusive eu estou com um projeto agora com eles, que são 17 homens que vão falar sobre esse assunto, estão falando sobre esse assunto, homens de todas as áreas. Pois é, que é para a gente desmistificar essa história de que os homens são todos iguais e também para desmistificar essa questão de que a luta é só nossa, da mulher. A luta não é só nossa. A luta para combater qualquer tipo de mazela humana é da humanidade. Né? Contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra a exploração, o abuso sexual de crianças, né? Contra o tráfico de mulheres, contra tudo. Tudo que a gente tem de mazela na humanidade é luta nossa. Eu, você, homens, mulheres, todas as pessoas têm que lutar. Então, por isso que eles estão vindo falar e nós já estamos vamos para o terceiro, todos eles muito bem empenhados e a gente tem que perceber isso. Então, o que acontece? Vocês imaginem uma panela de pressão sem aquela válvula de escape daquele pito. O que é que acontece? Explode. É isso que está acontecendo. As pessoas dizem, o índice de violência doméstica aumentou, que absurdo, como se fosse uma novidade. O índice de violência não aumentou no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, o que aumentou foram as denúncias. Apesar das dificuldades para fazer a denúncia, né? Porque está tudo que o pessoal também que atende na linha de frente também tem que se resguardar para não adoecer. Né? Então, apesar da dificuldade, o índice está aumentando de denúncia. Né? De denúncia. Você ia falar... sem contar também nos casos que são subnotificados, né, Rodilene? Sim, nenhum. Eu ouso dizer, e isso não é por competência ou incompetência de governo, de Secretaria de Segurança Pública, não é por questão de competência ou incompetência. É questão de que ninguém trabalha com bola de cristal. Nenhum índice, na minha opinião, de nenhum lugar do país é condizente com a realidade. A realidade, pode ter certeza que vocês podem multiplicar esses números por 10. Se todo mundo abismado, pode ter certeza que isso aí é muito maior, principalmente quando a gente fala da mulher negra. Quando a gente fala da mulher negra, sabe? E a mulher periférica, e a mulher que não tem como sobreviver, que não tem o dinheiro da passagem para ir na delegacia, sabe? Aquela mulher que trabalha como diarista e se deixar de trabalhar para ir na delegacia, ela deixa de ganhar o dinheiro para comprar a comida daquele dia. Né? Ou se ela trabalha num emprego de particular, né? Na iniciativa privada, e ela falta um dia, se ela for faltar outro, ela corre o risco de perder o emprego. Né? Falta um dia para prestar boletim de ocorrência, vai outro para pedir a medida protetiva, vai outro para fazer o corpo de delito, termina por perder o emprego. Né? Então, assim, essas dificuldades todas que a mulher enfrenta, mesmo assim, nós vemos essa explosão. Vocês imaginem se fosse tudo mesmo como a lei reza, porque a lei é muito boa. A Lei Maria da Penha é a terceira lei melhor do mundo, foi eleita pela ONU, a terceira melhor lei do mundo. E assim, ela ainda precisa ser plenamente aplicada, plenamente aplicada de uma forma efetiva, eficiente e eficaz, que ainda não é, sim. E ainda existem uns gargalos, uns atrapalhos, porque é muita coisa. Mas, mesmo assim, as mulheres estão tentando buscar ajuda, mas como você disse, a subnotificação, ela existe em todo lugar, por mais bem feito que aquele trabalho seja. Primeiro, porque essa questão não é só uma questão judicial, não é só uma questão de delegacia, não é só uma questão de polícia judiciária, não é uma questão de poder judiciário. Também tem uma questão social, tem a questão que a mulher precisa se encorajar, a mulher precisa ter apoio, a mulher precisa confiar no sistema, ela precisa entender os direitos dela, ela precisa, sobretudo, se encorajar e ter apoio. Eu sempre digo que uma mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela precisa
do apoio da família, ela precisa do apoio da vizinhança, do apoio dos colegas de trabalho se ela trabalhar fora, do apoio de todas as pessoas que estão no entorno, das igrejas, de todo mundo que está no entorno da vida dela e da ação efetiva do Estado. E se tem uma coisa que ela não precisa é de julgamento. Ela não precisa de julgamento, mas é o que ela mais tem. Aí vem aquela mulher cheia de medo e vergonha, porque são os principais sentimentos que ela tem, medo e vergonha, e chega a sociedade e todas as outras pessoas e joga em cima dela, descarrega uma caçamba de culpa. Uma caçamba de culpa. E aí, como é que fica essa mulher? Se ela já tem medo e vergonha, vem a culpa. A terceira coisa que as pessoas jogam, mas você falou, não esperou ele se acalmar. Você denunciou, o pai dos seus filhos vai preso. Você não esperou ele melhorar. Você não denunciou, você mesmo não presta, você gosta de apanhar. É desse jeito. Não, infelizmente. Doutora Vadilene, você tocou em um ponto que eu considero também muito importante, que é justamente sobre essa dificuldade que as mulheres têm, né, as mulheres sobreviventes dessa violência, têm ao fazer as denúncias e tudo mais. E aí, nesse contexto em que a gente está falando, você falou sobre esse apoio, que não necessariamente é um apoio que vem da delegacia, do Ministério Público, da Defensoria, mas que vem de uma rede de amigos, né, de familiares. Como é que essas mulheres podem ter esse apoio nesse momento em que a gente está, em que ela não consegue nem sair de casa, né? Com medo. Claro que eu estou falando aqui para as mulheres que têm como opção o isolamento social, né? Porque existem várias mulheres que não têm como opção o isolamento social, né? Então, eu estou levando em consideração aqui aquelas mulheres que estão 24 horas com os seus agressores, que têm o controle dos seus agressores ali em cima, né? Que depois eu quero até fazer outra pergunta sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber sobre isso, né? Porque eu fico pensando assim, é uma rede de apoio que essa mulher precisa, mas que nesse momento não é só de delegacia, não é só de Ministério Público, nem de defensoria que essa mulher precisa, mas também de amigos, de familiares. E como é que ela pode ter esse apoio no momento em que ela vive, né? Como é que a gente pensa nesse assunto? Como é que a gente lida com isso? Mas é isso que eu falo. A questão é que a consciência tem que ser geral, de todos e de todas. Porque assim, se você é uma pessoa que convive com alguém, que não venha me dizer que você tem uma amiga, você tem uma colega, você tem alguém na sua família, e você não sabe que aquela mulher sofre violência. Então você tem que buscar esse contato. Você tem que, mesmo que seja difícil, então, a rede de atendimento a essa mulher, a rede de apoio, não é só estatal. A rede de apoio é feita pela vizinhança, pelas famílias, pelas pessoas que estão do lado. E aqui alguém falou aqui, na questão da mulher com deficiência física e cognitiva. Gente, isso ainda multiplique por 1000 a dificuldade. Pense que é uma mulher de cadeira de rodas, pense que é uma mulher cega, pense que é uma mulher que tem dificuldade de ouvir, de falar. Eu fiquei muito preocupada, inclusive eu pedi até para ser feita na OAB, através da ESA, um curso semestral de Libras, porque eu atendi uma mulher de situação de violência doméstica que não falava, e você vê, se a mulher que fala vem extremamente angustiada e não consegue alinhavar as ideias, coordenar as ideias, imagine uma mulher que não fala. Então, assim, e você enquanto advogado, você enquanto psicólogo, você enquanto assistente social, profissional que vai atendê-la, você fica angustiada de não poder entender. Porque aqui fala, você já tem dificuldade por conta da pressão psicológica, do sofrimento, de toda aquela angústia que ela tem. Então, isso é muito importante. Os profissionais, as profissionais precisam, né, buscar, estudar, aprender Libras também nesse sentido, para poder atender uma mulher dessa, né? Tem outra pessoa aqui que falou também, as mulheres não denunciavam. Lembro-me quando criança, uma vizinha apanhava quase todos os dias. Sim, não denunciavam. Por quê? Sabe por que não denunciavam? Porque o direito respaldava a sujeição feminina. O direito, durante muitos anos, respaldou pela lei a sujeição feminina. Né? Ontem foi que aquela história de lavar a honra com sangue veio cair por terra. Né? Até um dia desse, esses criminosos matavam as mulheres e ficava por isso mesmo. Homem bater em esposa, ele é seu marido, o próprio pai, a própria mãe diziam. Então, assim, hoje que a pessoa está tendo mais consciência de que isso não é correto, não é dessa forma, não existe um relacionamento desse jeito. Né? É isso que a gente tem que educar as crianças. Então, essa dificuldade que você falou,
É uma dificuldade que as pessoas nós que estamos fora disso, nós temos que entender que essa mulher precisa de ajuda, que nós temos que ajudá-la, nós temos que ajudá-la de uma forma insistente mesmo. Não digo que você não vai para lá entrar em vias de fato com o agressor, mas, por exemplo, você recebe um inbox que nós temos casos, eu vou dar um exemplo, uma mulher que não estava nem com o telefone, porque esses homens agressores, eles fazem assim, eles cortam todo o contato. Essa não tinha nenhum telefone. Algumas estão com o telefone, mas sem internet. Outras estão com o telefone e internet monitorada. Isso. Né? E essa nem telefone nem internet. E ela conseguiu que uma vizinha mandasse uma mensagem para uma determinada pessoa. A determinada pessoa entrou em contato comigo. E aí a gente fica, até para você ligar, você tem receio de prejudicar. Né? E aí a gente vai, conversa com a coordenadoria do município, a coordenadoria do município, se tiver guarda municipal, ou a polícia e tudo, e aí dá um jeito de ver como é que faz, ver se o agressor tem arma em casa, porque também quem vai fazer a abordagem, né, tem que se precaver. Então tudo isso é feito, é um trabalho, é uma força-tarefa que é montada por fora. Então quem está fora tem que estar atenta. Todo feminicídio, eu sempre digo, quando eu vejo uma mulher morrer, eu digo, esta mulher morreu, o cara só foi o executor da sentença. A sentença quem deu foi a vizinhança, foi a família, sabe? Foram os colegas de trabalho, foram as pessoas da sociedade que vivem no entorno dela. É isso que acontece. Todo feminicídio, para mim, poderia ser evitado. Todo homicídio qualificado por feminicídio pode ser evitado se tiver interferência de alguém. Mas o que acontece? Tem mulheres que quando sofre, que denuncia, aí passa por aquele processo todo dolorido, muitas vezes sofre violência institucional, né? E aí não sabe que o Estado tem que determinar um advogado para ele. A lei diz que para essa mulher ter assistência jurídica, psicológica e social. Ah, mas não é assim, mas se ela soubesse, tiver alguém para lutar como ela, tem que correr atrás. A lei está lá, a lei ela está lá para ser cumprida e a gente tem que correr atrás, não basta ter a lei. Nós que temos esse direito temos que correr atrás. Então, se ela não tem dinheiro para contratar uma advogada, o Estado tem que dar a defensoria pública. Se não tem defensoria pública, porque às vezes a defensoria pública não está em todos os municípios, toda a defensoria pública no Brasil tem deficiência de recursos humanos, a gente entende, isso não é culpa dos profissionais. Demanda, né, doutora? Pois é, não é culpa dos profissionais nem das profissionais, mas aí o juiz, a gente tem que determinar a advocacia dativa. Essa mulher não pode ficar sem assessoria jurídica, porque é o advogado, é a advogada que vai botar no processo tudo que ela precisa. É prova, é se aquele homem está descumprindo a medida protetiva, são coisas que ela vai lembrando ao longo do tempo, porque a pessoa que sofre violência doméstica, ela fica traumatizada de uma forma que, à medida que o tempo vai passando, é que ela vai tendo lembranças. Ah, doutora, eu me lembrei disso. Ah, doutora, eu me lembrei daquilo, porque na hora que ela conta, ela não lembra de tudo, porque a violência psicológica, ela detona, literalmente, detona a pessoa, deixa só a casca, sabe? E aí as pessoas têm que entender isso. Aí uma mulher está trabalhando, pede a medida protetiva, o cara vai no trabalho dela, quebra a medida protetiva, quando a polícia chega, ele já fugiu. Aí o que é que o chefe dela faz quando descobre que ela está de medida protetiva? Demite. Nós já tivemos 3 casos desse. Quando sabe que a mulher está de medida protetiva, demite. Gente, isso é uma falta de humanidade. Porque além de toda a dificuldade que essa mulher vai passar, ela ainda vai ficar desempregada. Aí quando uma mulher dessa volta para esse relacionamento, o que é que a pessoa diz? Ela mesma safada está com ele de novo. Então as pessoas não percebem como nós temos culpa. Tanto quanto o agressor e talvez mais. Porque esses homens, eles replicam, né, aquele contexto que eles foram criados, tudo aquilo que eles viram. Mas tem um detalhe, não é só isso. Porque tem homens que foram criados nesse contexto, que viram tudo isso e que não replicam. Por quê? Porque isso precisa ter uma identidade. Então é uma questão de caráter. Né? O cara, ele se identifica com aquela prática violenta, ele se identifica com o exercício de poder, ele se identifica com aquele pensamento de que mulher é coisa, extensão do patrimônio dele.
Né? Porque senão todo homem fazia isso, porque nem todo homem faz. Tem homens que vieram de uma família que o pai era assim e ele não é. Né? Que ele conseguiu quebrar. Por quê? Mulheres que vêm da família que a mãe era submissa e elas não são. Então, assim, se uma pessoa, duas pode quebrar, outra pode também. Então, no meu ponto de vista, além de ser uma questão cultural, além de ser uma questão histórica, a sujeição feminina, o patriarcado, o machismo, a misoginia, que é a aversão pelo feminino, tudo isso também tem um recorte de caráter, sabe? Uma deficiência de caráter para a pessoa poder praticar isso aí com tanto prazer e com tanta tranquilidade. Doutora Valdilene, e como é que a gente consegue pensar na ideia de que é tão difícil para as mulheres identificar um relacionamento abusivo, né? Já que, assim, a violência, ela começa, o relacionamento, ele não se mostra abusivo no começo, não é? Ele vai se mostrando no decorrer e tudo mais, né? No decurso do tempo. Então, assim, como é que as mulheres têm essa dificuldade em conseguir identificar que aquele relacionamento é abusivo? O que é que impede que essas mulheres, né, consigam identificar que o relacionamento é abusivo, na sua concepção? No meu ponto de vista, o que mais faz as mulheres confundir controle com cuidado, né, é a romantização da violência. Nós somos ensinadas a romantizar a violência. A educação que é dada às meninas, ela é adestradora, e a educação que é dada aos meninos é brutalizadora. Aos meninos é ensinado a exercer poder sobre as mulheres, porque aí eles mostram que são machos. Eles devem ser promíscuos, eles devem ser adúlteros, porque quanto mais promíscuos e adúlteros eles são, mais macho alfa. Não é isso que a gente ensina aos meninos? Quando o menino fica adolescente, o que é que os pais, mães, muitas vezes fazem? Toma um pacote de camisinha, né? Como se dissesse assim, vá que o mundo é seu, não respeite ninguém. Aí você pensa, e com sua filha, você queria que fizesse assim? Né? Então a gente nós temos um mundo de dupla moral. Né? Toda vez quando a gente conversa, que a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu digo assim, gente, quando a gente fala que uma mulher é safada, quando a gente fala que uma mulher é puta, sabe quem é essa mulher? Aquela que faz um terço do que um homem considerado digno e honesto faz. Porque nós temos dupla moral. Dupla moral. Homem que trai a mulher, macho alfa. Mulher que trai o homem, vagabunda, vamos matar. Sim. Né? Menino namorador. Olha que lindo, saiu ao pai. Menina namoradora, galinha piriguete. Né? Um homem que é decidido, que quer e faz e diz, ninguém se meta na minha vida. É o quê? Um homem decidido, autônomo, que maravilha. Uma mulher assim é o quê? Egoísta, arrogante, prepotente. Né? Uma mulher que tem amor próprio, que tem autoestima, metida, exibida. Um homem que é assim, olha que homem de caráter. Um homem que luta pelos direitos, que vai atrás, que corre, que ativista, que maravilha. Mulher que faz a mesma coisa, lá vem a barraqueira, problemática. Né? Uma pessoa que gosta das coisas certas, minuciosa, se for homem, olha que pessoa correta, metódica. Se for mulher, está precisando transar, mal amada. Sim. Então nós temos um mundo, que mundo é esse? Que não nos respeita, não respeita as mulheres. Se você é gorda, tem que emagrecer. Se você é magra, tem que engordar. Se você é alta, não pode usar salto. Se você for baixo, você tem que usar salto. Se seu cabelo for cacheado, tem que alisar. Se seu cabelo for liso, tem que cachear. Se você for preta, você não pode tomar sol para ficar mais clara. Se você for branca, tem que se bronzear. Ai, pelo amor de Deus! Né? Que mundo é esse? Se você não casou, tem que casar. Se você só tem um filho, tem que ter mais de um. Se você não tem filho, tem que ter. Se você tem muito filho, você exagerou. Se você não tem filho... Por quê? Que mundo que é esse que a gente vive? Que não respeita o nosso não, né? Não aceita o nosso não e não respeita o nosso sim. Não, porque quando a gente diz um não para um homem, não. Não, mas eu tô paquerando você. Por que você não quer? Você tem namorado? Você tem marido? Porque assim, eu só posso dizer não a um homem se eu tiver outro na minha vida, se eu tiver um dono. Porque, veja, as abordagens dos homens até hoje ainda é assim. Gente, aqui eu não estou falando de todos os homens não, que todo mundo sabe que os homens não são todos iguais. E se eu estou jogando a carapuça, se caiu na sua cabeça, sente, vai fazer terapia para mudar seu comportamento.
né? A gente tem que ser clara. Não tem que estar com esse negócio de, ai, de milindre, não pode falar isso. Se a carapuça caiu na sua cabeça, você, enquanto homem, vai fazer terapia, procure ressignificar o que é ser homem, né? Procure tirar a masculinidade tóxica da sua vida. Então, qual é a primeira abordagem que um homem faz com uma mulher quando ele quer ter qualquer tipo de relacionamento com ela? Você é casada? Você tem namorado? Por quê? Ele quer saber primeiro se ela tem dono, porque se ela não tem dono, que é verdade assim, ele só respeita homem, não respeita a mulher. Porque a mulher diz assim, não, eu não. Por que você quer saber? Não, mas eu quero saber, porque se você tem namorado, não. Você tem marido, não. E por que você não me quer? Porque se você não tem, você tem que querer. Então, assim, um mundo que não aceita nosso não, porque se você disser não a um homem, não respeita o não da gente. Se você disser não, você pode ser lesionada, você pode ser estuprada, você pode ser até morta. Se você disser um não a um homem. E você dizendo sim, todo mundo chama você de safada, de vagabunda. Quer dizer, a gente não tem liberdade. O patriarcado, o machismo são contra a liberdade da mulher. Principalmente a liberdade feminina. E somado a isso, doutora, principalmente a liberdade sexual, desculpe. O machismo e o patriarcado são contra a liberdade da mulher. Principalmente a liberdade sexual. Isso mesmo. E somado a isso que você está falando aí, também entra a questão do trabalho doméstico, né? Do trabalho reprodutivo, de todos esses trabalhos que são colocados para as mulheres, né? E como assim... A sobrecarga é um fato. Né? E como essa construção do feminino e do que é ser masculino, ela permeia toda essa discussão sobre trabalho doméstico, né? Sobre a divisão sexual do trabalho. Né, e de como essas mulheres, além de enfrentar uma carga horária, né, quando sai de casa, trabalha fora de casa, né, e quando volta, ainda enfrenta um outro tipo de trabalho, mas que também é trabalho, mas que por muitos homens não é considerado trabalho. Não, né? E outra coisa, olha, essa violência contra a mulher da sobrecarga, ela é tão bem feita que nós mesmas não percebemos como a gente banaliza. Olha, presta atenção. Quando você diz assim que você é dona de casa, a pessoa diz, como que diz? Porque se uma mulher escolher por ela ser dona de casa, entendeu? Ela pode ser feliz sendo dona de casa. Sim, claro. Mesmo que você duvide. Mesmo que você duvide. Mesmo que você não concorde. Mesmo que você acredite que não. Né? Porque você também pode ser feliz sendo uma policial militar e uma pessoa também não concordar. Você pode ser feliz sendo uma enfermeira e a pessoa não acreditar. Isso é problema. Então, de repente, você pode ser feliz sendo uma dona de casa, mas a gente subestima demais isso. Porque, assim, o que acontece? Quando eu vou para os interiores, que eu vou dar palestra e tudo, você pergunta, qual de vocês aqui não trabalha? E muitas mulheres levantam a mão. E aí eu pergunto a elas, quem cuida da sua casa? Das suas crianças, quem cuida? Sim. Aí ela faz, eu digo, você chama isso de quê? Trabalho. E é um trabalho análogo a escravo. É um trabalho literalmente análogo a escravo, porque você não ouve sequer, você não ouve sequer uma brigada. E é um trabalho assim, é literalmente um trabalho amaldiçoado, que eu digo. Meu Deus, me perdoe, mas eu digo que é amaldiçoado, porque assim, se você trabalhar cortando cana, quebrando pedra, a cana que você cortou hoje, a pedra que você quebrou hoje, você mais nunca vai quebrar nem cortar. O prato que você lava de manhã, você lava meio-dia, você lava de noite. Se tiver um folgado, né, que coma fora da hora, você ainda lava de novo. Então, é um trabalho mesmo que, assim, quem faz esse tipo de trabalho deveria ser as pessoas mais exaltadas da sociedade. É como quem faz o trabalho, quem é agricultora, né? Que a gente tem mania. Eu estou fazendo live também entrevistando as meninas camponesas e agricultoras, elas dizendo, eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhava no campo. E eu trabalho. Tire os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais, e você, para ver o que é que acontece. Para ver o que é que acontece, o que é que a gente come, de que é que a gente vive. Né? E a gente não valoriza, são trabalhos que não são valorizados. Então, quando a mulher diz que ela não trabalha, ela mesmo não está reconhecendo, né, o seu valor. E ainda, quando você ouve uma mulher dizer que o marido ajuda, ou um marido dizer que eu ajudo, ele também não está se reconhecendo como parte daquela sociedade. Porque um casamento, uma família, um relacionamento conjugal, quer seja oficial ou não, isso é uma cooperativa, é uma sociedade. Cabe tanto ao homem quanto à mulher as atividades domésticas, a criação das crianças, a educação das crianças,
né? E a gente tem ditados horríveis, misóginos, quem pariu bateu que balance, filha de mãe, não filha de mãe, filha de pai, até porque não tem mãe sem pai, né? Ninguém é mãe sem que tenha um pai, né? E quem não pariu Mateus também balança, porque também tem a obrigação de balançar, e a gente não vê isso. Tem pais que só pega a criança no braço quando a criança já está grande. Aí homem não tem jeito para isso, e quem tem jeito? A gente aprende. Sabe, todo mundo aprende, ninguém nasce sabendo. Ah, mas mulher já tem jeito para ser mãe. Mentira, nem toda mulher nasceu para ser mãe. Nem toda mulher nasceu para ser mãe. Quando a gente diz que toda mulher nasceu para ser mãe, sabe, eu digo, as pessoas dizem, você é extremista, não é extremista não. Mas é a mesma coisa, é analogia. Justamente. Preste atenção. Se eu digo que toda mulher nasceu para ser mãe pelo fato dela ter um útero, eu também posso dizer que todo homem nasceu para ser estuprador porque ele tem um pinto. Ou não pode? Então não tem sentido. Não tem sentido você dizer que toda mulher nasceu para ser mãe. Porque ela tem um útero? Não, querido. Mas não mesmo. Porque isso não é uma coisa que já nasce com a mulher. Isso pode ser desenvolvido ou não. Uma mulher pode nunca querer ter um filho. Mas ela é julgada. Ela é julgada se ela não quiser ter filho. E se ela quiser ter muito, também ela é julgada. E quando você, por exemplo, eu tenho um filho de 26 anos. Tenho um filho de 26 anos. Aí a pessoa faz... Mulher, você só tem um filho? É. Mulher, quem tem um, não tem nenhum. Eu digo, é mesmo, interessante. Eu tenho um marido há 28 anos e ninguém nunca me disse que quem tem um, não tem nenhum. Que ditado é esse? Né? E aí a gente vai engolindo esses ditados ridículos, deixando as pessoas botar o dedo na cara da gente, dizendo que a gente tem que ser basta. Por isso que eu digo que antes do empoderamento das mulheres tem que vir um encorajamento individual de cada uma. Delas dizerem, não basta, você não vai dar palpite na minha vida. Né? Como chegaram para mim, Valdrene, você fica melhor de cabelo escovado. Eu digo, é mesmo, e você fica melhor de boca fechada. E aí a pessoa diz, ai, você é grossa. Grossa! A pessoa vem dizer a mim como eu fico melhor sem eu perguntar. Eu respondo à altura e a grossa sou eu. E, doutora Valdilene, nesse mesmo contexto, né, existe uma autora que é chamada Flávia Biroli e que ela discute muito sobre essa questão da divisão sexual do trabalho. E ela fala exatamente isso que a senhora está falando, né, dessa questão de que como o patriarcado e como o capitalismo, eles estão tão juntos, né, e como um se sobrepõe ao outro. Porque, na verdade, as mulheres estão em casa trabalhando, fazendo todo aquele trabalho que é gratuito, né, e os homens saem de casa e tentam fortalecer, eles fortalecem esse capitalismo, né? Então, assim, são duas coisas que estão totalmente ligadas, né? O patriarcado e o capitalismo. E um exemplo que aconteceu comigo recentemente, eu estava em um lugar em que uma moça, eu estava na cantina desse lugar, estava lanchando, e aí uma moça, assim, conversou comigo, eu falei assim, tinha um bolo de leite lá nesse lugar, sabe? E aí eu adoro bolo de leite, aí comprei um pedaço. Eu falei assim, nossa, que bolo bom, eu também faço um, sei fazer um e fica bom também. Aí ela falou assim, então você sabe cozinhar? Aí eu falei, sei cozinhar sim. Ela falou assim, então ótimo, seu marido vai se dar super bem. Aí eu fiquei assim, poxa, só pelo fato de eu saber cozinhar, meu marido vai ficar super bem. Você sabe cozinhar, parabéns, que você não vai passar aperto se precisar. Justamente. Né? Então, assim como qualquer homem deve aprender também a cozinhar. Justamente. Então, são coisas que são colocadas no nosso dia a dia de uma forma em que as próprias mulheres... E veja, isso veio de uma mulher. Então, naquele momento, eu não sei o que tinha me doído mais. Se ter ouvido aquilo de uma mulher ou pelo conteúdo daquilo que foi dito por ela. Não, então, assim, mas vou dizer uma coisa a você, olha. Não se doa por ter vindo de uma mulher. Porque a nossa criação não é diferente. Nós temos a mesma criação dos homens. Então, assim, não podemos... Olha, uma coisa que a gente não pode cair é na ilusão de culpabilizar a mulher por mais esse problema. Total. A gente dizia assim, mas uma mulher fazendo isso, mas uma mulher replicando o machismo. Sim, porque a mulher é criada do mesmo jeito que o homem é. Ela não é criada diferente. Agora é diferente. Quando você cria uma mulher esclarecendo e mesmo assim ela repete, aí é outra história. Mas a gente não tem... Gente, não é todo mundo que desperta, não. Todo mundo tem sua época de despertar e tem gente que não despertou ainda. Tem mulher que ainda pensa que só pode ser gente quando tiver um marido. O que é que a gente ouve a vida toda? Que nós somos uma panela que precisa de tampa, que nós somos uma banda de laranja que precisa da outra. Ninguém chega pra menina e diz assim, minha filha, você é plena, inteira, total. Quem vier pra perto de você pode acrescentar
pode acrescentar alguma coisa boa em tudo de bom que você já tem. Mas sua felicidade ninguém vai trazer. Não, eu vou casar com fulano para fazer ele feliz ou para ele me fazer feliz. E essa questão como você falou, que eu queria dizer, da romantização, porque muitas mulheres vivem na violência e não percebem, porque a violência, gente, a violência não é só física. Existe a violência sem um grito sequer. Existe a violência sem nenhuma palavra áspera. Aí a pessoa diz, como sim? Tem mulheres que o homem nunca bateu, tem mulheres que o homem nunca gritou, tem mulheres que o homem nunca segurou o dinheiro dela, né? Que ela tem uma autonomia financeira, mas este homem é adúltero, este homem é promíscuo, este homem não... A pior coisa que pode acontecer, não respeita essa mulher vive sem paz, sem sossego, aí ele demorou porque está com outra, e a culpa é da outra, né, que está descasando, que está destruindo o casamento. Mulheres que vivem sem paz, por conta de homens que são adúlteros, desrespeitador, homens que trazem, inclusive, doença venérea para elas. E a gente tem essa mania de romantizar, mas ruim com ele, pior sem ele. Ele é o pai dos seus filhos, ele é o pai das suas filhas. Se você separar dele, você vai arrumar outro, que vai ter outros defeitos. É assim mesmo. Nós não somos ensinadas a buscar a felicidade. Gente, Deus criou, não sei quem acredita em Deus, o nome que vocês derem ao ser supremo. Ele criou a gente para a gente ser feliz, não foi para você viver no inferno, não. O que Deus uniu, o homem não separa. Tem relacionamentos que não foi Deus que uniu, que foi o Satanás, literalmente. Entendeu? Então você tem que perceber, se está lhe fazendo mal, a pessoa que está com você, você tem que se sentir bem, tem que sentir que aquela pessoa é o porto seguro, é a pessoa que lhe acalma, é a pessoa que está com você, o que acontecer, ela vai estar com você. Que você pode contar com ela. A pior coisa é você estar junto com a pessoa que faz você se sentir sozinha. Porque solidão, gente, não é ausência de pessoa, não. Solidão é isso, é você viver sem um apoio. E essa romantização desse abuso, que eu queria falar, que toda vez eu mudo, mas é assim, gente, olha... A gente, desde adolescente, a gente ouve músicas. A gente ouve músicas que romantizam. Olha, tem uma música, eu adoro Kid Abelha, quem é mais coroa sabe que é Kid Abelha, Paula Toller. Tem uma música de Kid Abelha que eu adorava, namorei muito com aquela música. Eu quero você como eu quero, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu lhe ensino como ser bem melhor. Uma clara relação abusiva. Longe do meu domínio... Como é que você está com a pessoa e você está no domínio dela? Você está de mal a pior. Venha que eu lhe ensino como você tem que ser, como você tem que ser bem melhor. Então, assim, a gente canta essas músicas, ouve, e a gente vai tendo aquilo. O cara de Roberto Carlos, sabe? O cara que pensa em você toda hora, sim. Que liga quando você demora, é um cara que não... Na época, né, dessa música. E tem mulheres que dizendo, esperando o cara, quem não quer esse cara... Deus me livre, um homem que lhe persegue, um homem que é psicopata, que não deixa você ter seus horários, se você atrasou é porque precisou. Então, assim, muitas músicas, você vê, Sidney Magal tem uma música dele também, que ele até pediu desculpa, disse que mais não quer cantar essa música. Se te agarro com o outro, eu lhe mato, lhe mando algumas flores e depois escapo. Quer dizer, a descrição de um homicídio qualificado pelo feminicídio, ainda mais com final fuga, né? Premeditado. Então, são outras coisas assim. Você vai ter uma música assim recente, que eu estava tendo uma aula de uma psicóloga e ela botou, tem uma música, eu não sei de quem é, eu sei que ela é nova e desses cantores novos que eu não conheço, que diz assim, se você não quiser ficar comigo, vai ficar comigo sim, e se você achar ruim, você vai casar sim. Então como é que pode? Eu sei qual é. Então como é que pode você ouvir uma música dessa? Tem aquela música, ai meu Deus, tem uma música que é um funk, eu não sei se é assim, malandra, uma coisa assim. Ele descreve uma menina que está se divertindo com vários homens e quando ele percebe que eles queriam estuprar ela, ela fugiu, disse que a mãe estava chamando. É malandrinha? Malandra? É uma coisa assim, eu não sei. Se alguém souber aí, diga. Aí ele faz assim, a gente se vê por aí. Malandramente, pronto. Malandramente. Aí ele acha assim, como ela estava se divertindo com tudo, depois ela tinha que se submeter ao que ele queria. Mas ela não, ela só quis se divertir e disse, eu tenho que ir embora que minha mãe está me chamando. Aí o que é que ele diz? Malandramente, né? Saiu, de repente, a gente se vê por aí, como que diz, depois eu lhe pego. Então a mulher não tem direito de se divertir e dizer, não quero fazer sexo com você. Não quero. Ou então que está ali naquele momento e dizer, mudei de ideia, não quero mais.
né? E aí você vê casos de estupro corretivo, de estupro coletivo, e as pessoas indo e perguntarem onde a mulher estava, com que roupa ela estava. Gente, o estupro surgiu antes da minissaia. Então, assim, as pessoas são doentes e são hipócritas. E nós, mulheres, temos que usar a sororidade para parar de julgar as mulheres. A gente tem que parar de romantizar abuso, controle não é cuidado, perseguição não é persistência. A gente tem que dizer às nossas meninas que elas têm que saber o que é consentimento. Eu não quero, não é para pegar no meu cabelo. Beijo roubado não é bom, porque é roubado porque eu não quis. Não tem meu consentimento, é crime. É isso que a gente tem que dizer às meninas. É Doutora isso. Vasilene, e trazendo para o contexto aqui da pandemia, sobre todo esse contexto da violência, né, durante esse período da pandemia, né, desse agravamento, na sua concepção, quais seriam os fatores de risco, né, encontrados nesse momento? Os fatores de risco são os mesmos, só que de uma forma mais grave, né? Porque assim, por exemplo, essa mulher, no momento que ela podia sair para uma padaria, que ela podia sair para o trabalho, ela podia buscar ajuda. Agora ela não está podendo fazer isso. Por isso que eu volto a reafirmar a importância da ação de quem está no entorno dessa mulher. Aí você tem uma amiga que você sabe que ela não tem um relacionamento muito bom, ligue para ela, né? Tente ligar para ela. Ela ligou, não voltou a falar com você, mandou uma mensagem, apagou. Tente ver o que está acontecendo. Tente buscar esse contato, né? Porque tente ver, de repente, uma vizinha, um vizinho ouve ou sabe. Aí, por exemplo, você tem uma vizinha que quase não sai na porta, que se ela sair para passear ou alguma coisa com um animal, e você sair, ela entra correndo. Você não acha isso estranho? Por que você não liga para o 180? Né? Ou você ouve barulhos, ligue para o 180, denuncie, olha, está acontecendo isso, isso. Você é uma pessoa que trabalha no posto de saúde, você é assistente social, você é enfermeira, você é uma técnica. Chega uma mulher com um machucado, aí eu caí, bati a cabeça no armário, e você, poxa, faça a notificação compulsória. Porque a notificação compulsória é uma suspeita. Se não for, não tem problema. Mas o problema da gente é que a gente não quer se envolver. As pessoas querem estar no resultado, mas não querem estar no processo. Gente, o mundo não vira um lugar melhor se as pessoas não forem melhores, não. Não tem como. Então, esse período de pandemia, a gente tem que estar ligado mesmo. Você mora em condomínio, não é que você vai tomar conta da vida dos outros, não. É que a gente é muito isolado, a gente está em isolamento social agora, mas a gente já era isolado antes. O isolamento que o egoísmo traz, que a individualidade traz, a gente já praticava isso de hoje, de Isso hoje. mesmo. E, doutora Vadilene, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os serviços de atendimento, né? Levando em consideração que, caso alguma mulher aqui, que esteja aqui junto com a gente hoje, esteja nessa posição, que ela possa saber quais são os atendimentos que estão disponíveis nesse momento. Então, olha, nacionalmente, né? Inclusive tem vários vídeos. Hoje saiu o vídeo da Secretaria de Segurança Pública daqui de Sergipe, com as delegadas, as escrivãs, as técnicas, as mulheres todas que trabalham nas delegacias, né? Da Secretaria de Segurança, com os cartazes informativos. Então, assim, quando você está passando por algum problema, ou você sabe que alguém passa, você liga o 180, né? 180, deixa eu ver o que temos agora, inclusive, sim, eu não sei quem são, a forma como o machismo se mostrou nessa história. Eu não sei quem, eu não conheço muito esse Luísa Sonza. É um casal de famosos. Eu estou por fora dessa história. Mas assim, separou sempre a mulher que é problemática, a mulher que quer dinheiro, a mulher que quer se aparecer. Não lembrando no caso daquele cantor, daquela dupla sertaneja. Vamos dizer, ele é tão lindo, tão romântico, precisou ver o vídeo ele chutando a barriga dela grávida para as pessoas acreditarem que aquele moleque, né? Que aquele moleque era um agressor canalha, né? Porque as pessoas, se não tivesse aquele vídeo, né? Sempre ia sair. Ela quer se aparecer, ela quer ganhar dinheiro, ela quer... É isso. É desse jeito, independente de eu saber essa história ou não. Então, gente, olha, nacionalmente, você sabe de uma mulher que sofre violência doméstica? Você sabe, você está desconfiado, ligue 180, denuncie, olha. Eu já ouvi isso, eu sei que acontece isso. 180 é anônimo, nacional. Aqui no estado de Sergipe tem o 181. Tem alguns estados que tem o 181 da Polícia Civil. A gente pode ligar o 181 também e fazer essa denúncia. O 190, que é da Polícia Militar, a gente liga no momento
em que o crime está acontecendo. Você está ouvindo pancadas, gritaria, essas coisas. Aí você liga o 190 para acessar aquele crime naquele momento. Aí o que é que pode acontecer? Na hora que a polícia chegar, a mulher dizer que não está acontecendo nada. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque ela é que sabe o terror e o medo que ela vive. Não julgue. Se você denunciou uma vez e não deu certo, denuncie duas, denuncie 20, denuncie 200. Porque ela é que sabe o terror que ela passa. Né? E muitas vezes a gente voltou com ele e disse que não foi um engano, que não foi isso que aconteceu. Ela é que sabe porque ela faz isso. Muitas vezes ela não tem apoio nem da própria família. Né? Ou porque não tem família, ou porque a família não tem condições de apoiar, ou então porque a família não está aí nem ligando, não está se lixando. Não está se lixando. Porque eu quero até falar sobre essa questão da família, do apoio que as mulheres não têm. A regra. Eu vou anotar aqui que é para não esquecer. Então, eu vou continuar com os telefones. Deixa eu só. Aí eu vou continuar com os telefones. Mas deixa eu dizer só o Disque 100, porque assim, gente, violência doméstica não é só contra a mulher. Né? Tem violência doméstica contra a pessoa com deficiência, contra a criança, adolescente, pessoa idosa, né? LGBT. Então, você pode discar 100, que é o Telefone Nacional de Direitos Humanos, e fazer a denúncia. E aí, a mulher que está nos ouvindo, de repente, ela não tem condições de ligar, dê um toque, dê um jeito de dar um toque com a vizinha, sei lá, alguma coisa. Tem essa campanha agora também nas farmácias, que pode buscar ajuda. De repente, você pode achar uma brecha e conseguir fazer um sinal para alguém. E você que está de fora, perceba também o isolamento dessa mulher, que não ouve a voz dela mais e tudo. Tem também, gente, os telefones das delegacias de cada lugar, né? Tem o Ministério Público, o Ministério Público aqui agora lançou a ouvidoria daqui de Sergipe. Sim. É nova a ouvidoria do Ministério Público, né? Tá no site o link. E tem o número 127, que você pode ligar no Ministério Público e fazer a denúncia. Tem o 127, aqui em Sergipe tem o 127. Tem o número da DAGV, daqui de Sergipe, que é 3205-9400. Né? Tem também a patrulha daqui de Aracaju, que a pessoa pode ligar e pedir alguma informação. De repente você quer uma orientação. 799-8101-9717. Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre pode. E com relação, se você fazer essa pergunta, com relação ao apoio das famílias, o que eu quero dizer é assim. Observe um homem quando ele comete um crime. Quando ele não paga pensão, ou quando ele comete um crime. As famílias, tem famílias, eu sei de casos de pai e mãe que vende a casa que mora para pagar uma advogada ou um advogado. Acredito que todos vocês aí sabem. Vende e faz. Oi, Vitinho, tudo bem? Eu vim trabalhar lá comigo, é meu colega de trabalho. Então, da SES. Então, vende a casa, vende tudo que tem, vende até os bens móveis, para poder pagar um advogado ou um advogado para soltar esse homem, ou para arrumar o dinheiro para pagar a pensão da criança que ele não pagou. A mulher é espancada, a mulher é estuprada, a mulher sofre violência psicológica, patrimonial, tudo. E ninguém pode ajudar. Como isso? Como? Né? Então é isso que eu queria trazer essa reflexão aqui. Vocês que têm uma pergunta? Na verdade, eu queria saber, doutora Valdilene, porque eu realmente não sei. Eu sei que em São Paulo existe a opção do boletim de ocorrência ser virtual. Online, aqui tem também. É, online. E aí eu queria saber se aqui em Sergipe já tem essa possibilidade também. Tem sim. Tem o boletim online, tem sim. Vai no Portal Cidadão, pode botar no Google, Portal Cidadão, que tem um boletim online, quando a violência não é física, né? Porque a mulher não está lesionada e tudo, aí você pode fazer do boletim online pelo Portal do Cidadão. Aqui tem também. Tem também. E outra coisa que eu queria falar com você sobre essa questão da violência, que ela pode... Gente, violência não precisa ter grito. Às vezes o homem... Eu conheço casais que no dia dos namorados ele leva flores, no dia da mulher ele leva presente. Isso, o cara não abre a boca, não fala alto e é violento, extremamente violento, porque ele causa terror, ele causa pânico, ele apaga a identidade da vítima, da mulher. Porque um dos maiores objetivos do patriarcado e do machismo é apagar a identidade da mulher. É que ela deixe de ser quem ela é. A mulher, a sociedade nossa, quer que a mulher se resuma à maternidade. Quando uma pessoa lhe definir pela maternidade, essa pessoa é machista, porque a maternidade não me define. A maternidade é uma das milhões de coisas que eu sou.
é uma das milhões de coisas que eu posso ser. Eu sou Valdilene, independente de ser mãe ou não. Se eu sou mãe, sou Valdilene. Se eu não fosse, eu continuaria sendo Valdilene. E ser mulher não é uma condição provisória. Ser mulher é uma situação fática que não muda. Quando a gente vê um casamento que o celebrante diz, eu vos declaro marido e mulher, e os homens chamam as mulheres de minha mulher, não permita isso. Porque a linguagem também é violenta. Entendeu? Quando você casa, você não passa a ser mulher quando você casa, não. Você passa a ser esposa, companheira, amante, né, namorada. Você passa a ser ficante, você passa a ser qualquer coisa, menos mulher, porque mulher você já era. Né? Porque quando a pessoa diz, eu vos declaro marido e mulher, e antes eu era o quê? Extraterrestre? Eu era o quê? E aí quando você se separa, a gente fala, nem nota, nem percebe. Quem é aquela? Ex-mulher de João. Não existe ex-mulher, não. Eu fico doente quando eu vejo uma matéria aqui que diz ex-mulher de fulano, faz não sei o quê. A própria mídia não se preocupa de ver como a linguagem é violenta. Violência contra a mulher não é só a violência que está na Lei Maria da Penha, não. Sabe? É quando você não respeita uma mulher pela escolha que ela fez, quando você não respeita a escolha que ela fez, quando você quer sempre que ela esteja do lado de um homem para corroborar. Né? No interior tem muito isso, Ana de Joãozinho, Maria de Francisquinho, tem muito isso, né? O que respalda uma mulher. E o povo ainda diz, você é sozinha, mulher sozinha, ninguém respeita. Como assim? Como assim? Nunca chame uma mulher de ex-mulher. Nunca deixe seu namorado, seu marido dizer que você é a mulher dele. Você pode ser namorada, você pode ser porque namorada, doutora, esposa, amante. Doutora, desculpa só lhe interromper, porque a gente tem 20 segundos. Vixe, já? 20 segundos aqui. Meu Deus! Pois é. E aí eu queria... Menina, gente, muito obrigada. E se precisar de qualquer coisa, eu tô às ordens. Quando acontece isso, eu volto à live, viu? Porque eu nem falei do violentômetro. Vou voltar, porque vai ficar de 7 segundos. Eu ainda quero falar do violentômetro. Vamos voltar. Pra gente não perder a live. Gente, volte.